Olá pessoal, estamos para mais um vídeo aqui e hoje eu quero falar sobre Salmos 37, no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 4, e ele diz assim: Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Algumas versões está: agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Eu estou com a NVI aqui. E na NVI, vamos lá, mais uma vez, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Mas o que significa deleite-se no Senhor, agrada-te do Senhor? E principalmente a parte 2, o que significa e Ele atenderá os desejos do seu coração? Se nós olharmos para a história da criação, quando Deus criou todas as coisas, em Gênesis, como está descrito em Gênesis, naquele momento da criação, Deus regulamentou ou deixou alguns padrões para a natureza, quando Ele estava criando essa terra. Então Ele regulamentou as correntes do mar, as correntes do vento, como que seria o funcionamento de todas as coisas, da gravidade, todas as coisas, frio, calor, regulamentou tudo isso. Conforme quando ele chegou para Adão, ele explicou, olha, colocou Adão para cuidar do jardim do Éden e ele deu algumas regulamentações, algumas instruções para Adão, que naquele momento passou algum tempo, né, ou um pouco depois daquele momento, ele escolheu pecar. Então existiam alguns padrões, só que Adão resolveu não seguir os padrões de Deus, não seguiu a ordem restrita, estrita e específica de Deus, e ele resolveu pecar. Veio a era adâmica, acabou tudo no dilúvio, até que quando chegou, depois de Noé, já com Moisés, quando Deus instituiu a lei, Deus, na verdade, ele deu um padrão de conduta ética, moral e lei civil também para Israel, para a nação de Israel. E ele tinha aquele padrão, olha, vocês têm que seguir, fazer as coisas desse jeito. Então existia um padrão, uma lei, uma regra, né, um estilo, um padrão de conduta para a adoração, como que deveria ser a adoração, como que deveria ser a vida, como que deveria, o que deveria comer, o que não poderia comer. Até que veio Jesus Cristo e ele ampliou isso. Então agora em Jesus Cristo você tem um novo padrão, uma regra ética, conduta, moral, e também um padrão de adoração. Então esse é o padrão que nós temos, que está descrito na Bíblia. O agrada-te do Senhor é justamente você conhecer esse padrão, esse estilo de vida, esse conjunto de regras, de normas e mandamentos que Jesus Cristo deixou, e agora você não só aprender, mas você colocar ele em prática no seu dia a dia, você viver de acordo com o padrão que Deus deixou para o homem, tá? Principalmente para o homem que quer seguir os mandamentos, que quer ir morar no reino de Jesus Cristo. Se você olhar para todas as religiões, todas elas têm um conjunto de regras, de condutas, de padrão para o homem seguir. Você olha para o budismo, ele tem um estilo, shintoísmo, o islamismo, cada religião tem um conjunto de regras, de padrão que o homem tem que seguir. E o agrada-te é justamente você conhecer esse padrão, aí no caso nós estamos falando da Bíblia, nós estamos falando de Deus, de Jesus Cristo, é você olhar esse padrão, esse conjunto, né, que já está aqui, esse conjunto de regras, de como você deve viver, como você deve agir, aquilo que você pode ou não pode fazer, esse conjunto de regras e mandamentos, e você colocar ele em prática no seu dia a dia, de uma maneira que você se torna aquele filho, aquela pessoa que segue fielmente aquilo que ele está seguindo, que as instruções de Deus. Quando nós olhamos para o versículo, para essa palavra agrada-te no original, no hebraico, ela tem um sentido de ser aquele filho mimado, de ser aquele filho protegido, que segue fielmente, que obedece o pai, que faz a vontade do pai de acordo com o que ele deixou, tá? Então é essa a ideia, agrada-te do Senhor, deleite-se no Senhor, é você viver de acordo com os padrões e regras, condutas que o Senhor deixou. Segundo ponto é, e ele atenderá os desejos do seu coração, mas afinal de contas o que é desejo? Quando você olha no dicionário, ela está ligado à vontade, a usufruir.
Nós precisamos entender a diferença entre desejo, cobiça, ganância, inveja. Porque muito daquilo que nós temos, daquilo que nós pensamos, não é exatamente o desejo do coração, mas é a cobiça ou a inveja que nós temos de uma outra pessoa. Então, algumas pessoas, olha, veem que, olha, fulano trocou o carro, ele comprou um carro novo. Nossa, eu tenho um desejo de ter um carro novo. Não, não, não. Você não tem o desejo de ter um carro novo. Você tem uma inveja, você tem uma cobiça e você quer ter um carro novo. Então, existe uma grande diferença. Para te ajudar a pensar nisso, entender essa diferença, desejo ele está mais ligado àquilo que você pode fazer, usufruir, desfrutar, e não exatamente ou necessariamente está ligado ao ter, principalmente em riquezas e bens materiais, tá? Deixa isso de lado. Eu tenho um desejo de ter uma casa nova, eu tenho um desejo... Não é exatamente desejo do coração. Isso é um plano, é um sonho, um projeto, uma inveja, cobiça, e está ligado a essa área. Então, para ajudar você a pensar, eu lembro da história da minha mãe, um testemunho da minha mãe, né? Meus pais eram missionários e eles trabalharam vários anos entre os índios, né, na selva amazônica, na floresta amazônica. E um belo de um dia, eles já estavam no mato, já fazia um tempo que eles estavam no mato. E minha mãe acordou com um desejo, com a vontade de comer um sanduíche de pão com queijo prato. Ela acordou aquele dia com a vontade. Falou, puxa vida, como eu gostaria de comer hoje um pão com queijo prato, um sanduíche de pão com queijo prato. E foi passando ali amanhã, algumas horas da manhã, e aquilo não saía da cabeça dela, até que ela, olhando, quando meu pai se aproximou, ela pegou e falou, olha, hoje eu estava com vontade de comer um sanduíche de pão, queijo, prato. E aí meu pai olhou e falou, Maria, no meio do mato, onde nós vamos conseguir isso, né? E aquilo continuou, até quando foram fazendo as atividades durante a parte da manhã, né? Foi passando as horas, aí meu pai escutou um barulho do avião rodando, um avião. Meu pai saiu lá fora, tinha um avião que estava rodando, e aí meu pai tirou as coisas lá da pista, lá o avião pousou. Era um pessoal da FUNAI que estava ali fazendo um trabalho de pesquisa. Então fizeram todo o levantamento da pesquisa, como estava aproximando do almoço, meu pai convidou eles para almoçar. Então almoçaram lá em casa, até que depois, na parte da tarde, continuaram o trabalho deles, até que chegou lá, já no meio da tarde, terminaram tudo que tinha que fazer, foram para o avião, né? Falaram, olha, já estamos indo embora, terminamos tudo, estamos indo embora. Quando o piloto estava ali no avião, um pouco antes dele... carregou todas as coisas, ele sentou tudo ali certinho. Ele pegou um embrulho que estava ali do lado, um saco, e ele pegou e ele deu pro meu pai. Falou, olha, nós trouxemos para almoçar, mas como não nós almoçamos com o senhor aí, e tá aqui, nós não vamos levar de volta, se o senhor quiser. Aí pegou, deu aquele embrulho pro meu pai. E o avião decolou, foi embora, meu pai pegou, abriu o embrulho. Na hora ele já foi levar para minha mãe, né? Chegou para minha mãe, deu o embrulho para minha mãe, na hora que minha mãe abriu, sanduíche de pão com queijo prato. Aonde você vai conseguir, no meio da selva amazônica, sanduíche de pão com queijo prato? E era justamente aquilo que... era sanduíche de pão, queijo prato que estava ali naquele momento. Minha mãe desfrutou, saboreou aquele sanduíche, não aquele, né? Aquele sanduíche matou a vontade dela. Então, exatamente isso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não é a cobiça, não é a inveja, não é a ganância do seu coração. É os desejos do seu coração, ok? Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor te dê sabedoria para que você possa, não você, mas que nós possamos entender perfeitamente os mandamentos e ensinamentos dele, ok? Obrigado.